O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As novas eleições na Madeira vão trazer estabilidade? Fico satisfeito porque é um sinal positivo para o nosso partido. Agora, os madeirenses e os porto-santenses sabem que com as sondagens não se ganham eleições, as pessoas têm que ir votar. Miguel Albuquerque tenta nova vitória na Madeira e uma sondagem recente da Intercampus para o Jornal da Madeira dá ao PSD os 24 deputados que garantem a maioria absoluta nas regionais deste domingo, 23 de março. Segundo este mesmo estudo, toda a oposição perde. Estas vão ser as terceiras eleições em 3 anos. O líder do governo regional é arguido por suspeitas de corrupção num caso que tem tido poucos desenvolvimentos públicos. Estas eleições são, no fundo, um plebiscito a Miguel Albuquerque? E poderá sair daqui uma solução estável? É sobre isto que vou conversar com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador e que está na Madeira. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 21 de março. Bem-vinda, Mariana. Onde é que tu andas agora? Neste momento estou aqui no Funchal. Estamos, diria que mais ou menos a 100 metros do Mercado dos Lavradores, que é uma paragem clássica da campanha aqui na Madeira. Todos os partidos fazem contacto com a população por ali e, portanto, estamos aqui muito perto do centro da ação. E qualquer turista que se parece também vai provar uma daquelas frutas. Exatamente, os madeirenses também dizem que já têm preço de turista. Importa recordar como é que chegámos aqui, Mariana. Já agora, em quantas eleições é que vamos? Já vamos em 13 eleições em muito pouco tempo. Nós começámos, aliás, até podemos recuar só um bocadinho mais para dizer que em 2019 o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta aqui na Madeira. PSD que tem governado sempre a Madeira. Em 2019 houve esse primeiro sinal de mudança política aqui na Madeira, mas continua sempre o PSD a governar. Depois tivemos eleições em 2023 em que a mesma situação se manteve e começou um período de instabilidade que dura até agora, porque apareceu o caso judicial, aliás são vários casos judiciais em que Miguel Albuquerque é arguido. Miguel Albuquerque chegou mesmo a demitir-se da liderança do governo e, portanto, levou a eleições antecipadas outra vez em 2024. Dessas eleições também não saiu uma solução mais estável. O que saiu foi uma complicação ainda maior em termos de governabilidade na Assembleia Regional e o PSD acabou por se apoiar em acordos com o CDS e depois, enfim, mais pontuais com partidos que acabaram por lhe retirar o seu apoio durante este último mandato. Acabou por cair com uma moção de censura apresentada pelo Chega, em que o PS também alinhou e, portanto, a Madeira volta agora às urnas, outra vez numas eleições antecipadas, outra vez sem ter a certeza do que é que acontece no dia a seguir e, portanto, sem garantias de que a instabilidade vá acabar por voltar a ir a eleições. E nesta altura, Miguel Albuquerque, o líder do PSD Madeira e também presidente do Governo Regional, é recandidato, mas está em que fase desse tal processo judicial? Neste momento temos poucas respostas porque, na verdade, o que sabemos é que o processo continua a andar, mas não tem avanços conhecidos. Aliás, saíram notícias já este ano dizendo precisamente que o Ministério Público tinha sido questionado e que tinha, enfim, confirmado que o processo está aberto, mas que não há novas informações, não foram tornadas públicas novas informações. O que sabemos é que Miguel Albuquerque, de facto, é arguido e tem dito que ser arguido não é uma condição para se demitir, tanto que se volta aqui a recandidatar como para voltar a continuar, aliás, na presidência do Governo Regional. É outra nuance aqui, né? Temos tido Paulo Cafofo, líder do PS Madeira, a insistir que Albuquerque devia prescindir da imunidade a que tem direito por ser conselheiro de Estado,
para, enfim, poder ser investigado mais a fundo neste processo. Miguel Albuquerque tem rejeitado essa opção. O que tem dito é que já pediu várias vezes para ser ouvido e que até ver, segundo o que nos diz, ainda não foi ouvido nenhuma vez no âmbito desse processo. E neste domingo, 23 de março, temos eleições. No meio disto tudo, Mariana Lima Cunha, há algum favorito ou favoritos? Diria que até ver, e segundo as sondagens que temos, o PSD é de facto o favorito, o que obviamente não é uma novidade aqui na Madeira, ou seja, a grande dúvida neste momento parece ser, obviamente só saberemos depois das pessoas votarem, mas parece ser, com os dados que temos à data de hoje, como é que a ganha e para que é que essa vitória lhe serve. Ou seja, uma maioria absoluta era o único cenário em que, enfim, o PSD poderia ficar completamente descansado e governar, e, enfim, descansado em termos de governabilidade, não em termos de, na questão da justiça, porque Miguel Albuquerque poderá sempre ter novidades da justiça já enquanto, mais uma vez, Presidente do Governo Regional, e portanto isso é uma dúvida que continua no ar. Enfim, ganhar por menos, aí sim começará de novo mais um período de instabilidade na Madeira, porque não é certo que tenha condições para governar e porque quase todos os partidos dizem que não voltarão a dar a mão ao PSD se tiver Albuquerque ainda na liderança. Então podemos dizer que estas eleições são quase um plebiscito ou é um pouco exagerado? Em parte sim, porque a figura de Miguel Albuquerque foi de facto aqui o que gerou o nó e o que gerou esta divisão. Os partidos são muito mais reticentes à ideia de fazer acordos com o próprio Miguel Albuquerque do que com o PSD Madeira, é isso que têm dito vários deles, não rejeitam de todo conversar com o PSD, mas já sem este líder que dizem que é um ativo tóxico para a Madeira. Agora, o que também temos conseguido perceber, falando tanto com jornalistas aqui da região, com população que vamos ouvindo na rua, até com os partidos, é que a população, além da questão de Miguel Albuquerque, do caso judicial, tem muitas outras preocupações que talvez até possa priorizar. Temos as listas de espera na saúde, são um grande problema aqui na Madeira, temos os custos no acesso à habitação, a Madeira continua a ser uma região com uma grande quantidade da população em risco de pobreza, apesar de ter um PIB muito alto, e portanto há aqui questões que mexem com o bolso das pessoas, que também podem, enfim, ser um fator muito grande na hora de votar, fora estes casos que são mais focados de facto na figura de Miguel Albuquerque. Já voltamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador, que está na Madeira. E sairá daqui alguma solução sólida? Sente-se seguro atirando. Eu, se quisesse, tinha chegado aqui, matava ou ia-me embora, ninguém dava para ele. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Filho, isto nunca podes dizer a ninguém. Isto é absolutamente confidencial. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Estreia a 18 de março. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Regressamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador, que está na Madeira. Mariana, já vamos olhar mais para o centro-esquerda, vamos ainda ficar para já no centro-direita. O Chega pode ser a chave de uma solução para a Madeira ou não é não? O Chega pode continuar a ser tanto uma chave como um bloqueio, segundo, enfim, as decisões que tomar. O que nós temos neste momento é precisamente um Chega que diz que sim, que pode ser parte de uma solução, mas de novo que não inclua Miguel Albuquerque. As palavras de Miguel Castro, que é o candidato aqui do Chega na Madeira, que nos dizia esta semana é que só engana o Chega uma vez e, portanto, da última vez viabilizou o governo de Miguel Albuquerque, apesar de Miguel Albuquerque já ser arguido na altura
por acreditar que era preciso um orçamento para a região, por não querer paralisar a região, diz o Chega, mas que agora não há volta a dar, que não é não a Miguel Albuquerque. A questão de facto é perceber qual é que será a correlação de forças para perceber se o Chega é decisivo em acordos que se possam formar à direita, uma vez que Miguel Albuquerque nunca fechou a porta ao Chega, só ao contrário. À esquerda é certo que seria dispensado, mas pode contribuir para bloquear uma solução em que a esquerda, por muito boa vontade que tenha de formar uma solução alternativa, o Chega, se tiver deputados suficientes, um bocadinho como funciona no plano nacional, ter deputados suficientes para viabilizar ou bloquear as soluções que quiser. E o PS, já percebemos que sozinho não terá grandes hipóteses, mas o que é que poderá ser um resultado bom para o PS e também para Paulo Cafofo, o presidente do governo, o presidente do PS Madeira, conseguirá sobreviver a uma nova derrota? Diria que um cenário positivo para o PS envolveria sempre crescer. Ele neste momento tem 11 deputados da Assembleia Regional, mas sobretudo ver também, curiosamente, os seus partidos vizinhos na oposição crescerem também, não ultrapassando evidentemente, mas de forma a que pudesse haver uma coligação que conseguisse retirar Miguel Albuquerque e o PSD do poder. O que nós temos até agora, Paulo Cafofo, sem dar nenhuma garantia de que vá demitir-se se for derrotado. Aliás, Paulo Cafofo dizia-nos esta semana, em entrevista ao Observador, que não parece ter intenção de sair da liderança do PS Madeira. Aliás, até nos recordava que houve um congresso no início deste ano em que foi legitimado, teve mais de 98% dos votos, apesar de não ter oposição, porque a oposição argumentou que não teve tempo para se organizar e que ele convocou o congresso muito em cima da hora, mas de qualquer das formas ele acredita que está legitimado. Agora, diria que se houver uma verdadeira hecatombe, por exemplo, colocando aqui um cenário porque tanto JPP como PSD puxam muito, se o JPP conseguisse aqui uma coisa histórica e ficasse à frente do PS, aí vejo poucas probabilidades de que Paulo Cafofo conseguisse manter-se à frente do partido. E o número mágico que todos procuram é o 24. 24 deputados garantem a maioria. E já falaste agora aí do JPP. Fala-nos um pouco deste fator juntos pelo povo, que se calhar aqui no continente não se entende bem o que é. O que é isto do JPP e como pode ser decisivo nestas eleições? Sim, ele aqui na Madeira é muito relevante. O JPP é um partido que começou por um pequeno movimento criado por dois irmãos da freguesia de Gaula, uma freguesia que tem um pouco mais de 4.000 habitantes aqui na Madeira, e que foi conquistando poder na Madeira aqui aos poucos, primeiro pela Câmara de Santa Cruz, que é a segunda maior da região, e já, teve alguns avanços e recuos em termos de números de deputados na Assembleia Regional, mas agora já tem 9 deputados, portanto aproxima-se muito do PS, e o objetivo do JPP e de Elvio Sousa, que é o seu líder, é crescer e, idealmente até ultrapassar o PS. E, no fundo, o sonho do JPP é que houvesse uma coligação do governo para retirar Albuquerque do poder, liderada pelo JPP e não pelo PS. A fórmula que o JPP tem usado aqui na Madeira é muito de proximidade com as pessoas, é até classificado como populista pelos outros partidos, mas assegura que, a ideia tem sido substituir um bocadinho o que era uma falta de cuidado com o povo que o PSD Madeira tinha, pela proximidade. Elvio Sousa, por exemplo, faz uma espécie de atendimento aos cidadãos quando sai aqui do Parlamento Regional, vai à casa das pessoas com um computador e com uma impressora, ouvir as suas queixas, tentar ajudá-las a resolver problemas, um bocadinho tipo balcão de atendimento ao consumidor, e portanto é esse tipo de trabalho que vai fazendo, não é só em campanha, é o ano todo, para tentar, como ele diz, desequilibrar aqui um bocadinho o sistema. O JPP acredita que, foi com a sua aparição que o sistema da Madeira começou a mudar um bocadinho, o bocadinho possível, e que o PSD começou aqui a perder um bocadinho de terreno. Mariana, já agora, os líderes nacionais foram à campanha, e aproveito já para pôr aqui também a tradicional pergunta que fazemos sempre nestas eleições regionais e autárquicas também. Podemos fazer uma leitura nacional destas eleições regionais aí na Madeira? Houve muitos líderes nacionais que vieram aqui à Madeira, mas dos partidos mais pequenos. Ou seja, tivemos Rui Rocha, tivemos Inês Sousa Real, tivemos Mariana Mortágua, Paulo Raimundo, todos passaram
aqui pela Madeira para tentar dar força aos partidos. André Ventura também aterra na Madeira aqui nesta reta final. Quem não tivemos foi Pedro Nuno Santos, que garantiu que era uma questão de agenda e que está alinhado com Paulo Cafofo. O caso mais interessante talvez seja o do PSD, em que ainda antes Luís Montenegro, enfim, fechar a hipótese de vir à Madeira, onde já não vem desde 2023, Miguel Albuquerque e a equipa do PSD Madeira já diziam ao Observador que ele não viria, portanto já davam a decisão como fechada, e Miguel Albuquerque tem dito o tempo todo que só os partidos fracos é que precisam de bengalas e, portanto, que dispensa a presença do líder nacional. O que eu diria que a questão da leitura nacional é sempre complexa, não é? Como sabemos, porque tentamos sempre fazer essa análise após cada eleição. Há pontos que aproximam, de facto, aqui esta eleição do Plano Nacional que nós temos hoje, seja porque é um governo que caiu no Parlamento, um foi com uma moção de censura, outro com uma moção de confiança, seja porque neste momento o líder de ambos os governos é apontado como um foco de instabilidade, Luís Montenegro e Miguel Albuquerque aqui na Madeira, seja porque o cenário neste momento não se sabe se será de governabilidade ou de ingovernabilidade depois de ir às urnas, porque não há dados que apontem para grandes mudanças. Acho que depois é preciso ter em conta aqui várias nuances que são de facto regionais. Estamos a olhar para uma região que foi governada sempre pelo mesmo partido, que não está habituada enfim, a votar em peso de outra maneira, e que a oposição fala muito num medo que a população terá de votar diferente, de supostas ameaças que são feitas sobre as pessoas poderem perder o seu emprego ou perder a sua reforma, de um polvo que existe na Madeira, porque é uma região com muitos funcionários públicos, tem cerca de 30 mil funcionários públicos. Aqui, para a dimensão da Madeira, é uma dimensão muito relevante e, portanto, a oposição vai sempre acusando o governo de controlar um bocadinho, com pressão política, esses funcionários e de ir assegurando assim as vitórias do PSD. E, portanto, estamos aqui num contexto hiper específico, e já agora é só mais uma nota para não falar só do PSD. Paulo Cafofo, por exemplo, que é um líder que fez um grande sucesso no Funchal, quando conseguiu conquistar essa Câmara ao PSD, também é uma pessoa que, quando nós falamos aqui com outros partidos e até com algumas pessoas no PS, nos dizem que tem aqui um problema de alguma credibilidade, falta de credibilidade na Madeira, precisamente por questões que se calhar no plano nacional são diferentes, mas aqui o facto de ter, por exemplo, saído da Câmara do Funchal para se candidatar nas regionais, ou de ter saído da liderança do PS Madeira e depois ter ido um ano mais tarde para o Governo Nacional, são coisas que podem afetar um bocadinho a credibilidade junto de uma população que, enfim, que defende os interesses regionais e que quer líderes mais presentes e mais ligados à Madeira. Talvez por isso ele agora diga que a Madeira é a causa da sua vida. E aqui chegados, Mariana, estas regionais vão dar a tão ansiada estabilidade, ou daqui a pouco tempo vamos estar aqui a gravar um novo episódio da História do Dia sobre as novas regionais na Madeira? Eu não juro que não tenhas de me receber daqui a pouco tempo, Ricardo, para mais uma sessão, porque de facto não só os números que temos até agora não são os mais claros em termos de governabilidade para a região a partir de agora, como há sempre outros fatores. Por exemplo, Paulo Cafofo tem recordado muito que, sendo Miguel Albuquerque arguido neste momento e não havendo mais informações sobre o processo, a qualquer momento pode ser, citando Cafofo, levado pela justiça, ou enfim, menos dramaticamente, pode ser acusado, pode ser haver alguma alteração no seu processo que volte a mergulhar a Madeira aqui numa situação de incerteza também política. E, portanto, eu não apostaria dinheiro na hipótese de não nos encontrarmos aqui para mais histórias do dia sobre eleições na Madeira. Obrigado, Mariana, e estás com o Diogo Ventura aí na Madeira, não abusem da poncha. Só no dia de reflexão. Exatamente, no sábado aproveitam para descansar um bocadinho. Obrigado, Mariana. Obrigada. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador e está na Madeira a acompanhar as eleições regionais, as terceiras em 3 anos. Na Rádio Observador vamos acompanhar os resultados numa emissão especial na noite deste domingo 23. Esta foi a História do Dia. O som que ouvimos no início foi registado pela TVI. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon.
É o novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.